Uma vez, Isaías capítulo 61, verso 1, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar o contrito de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém? Queridos, barreiras. É interessante, né, a gente ver quantas das vezes nós encontramos barreiras na nossa vida. E as barreiras, elas só têm uma única finalidade. Ou ela vai te parar, ou ela vai fazer você diminuir o seu ritmo de busca de Deus. Faça um paralelo. Para pensar um pouquinho. Você que já andou pelas ruas aí, ou dirigindo, ou de ônibus, ou a pé, você já viu aí barreiras, né? Ou seja, um radar é uma barreira. Ele não te para completamente, mas ele te diminui. Ele faz você diminuir a sua velocidade. Um quebra-mola, né? Um quebra-mola, você vem ali numa velocidade, daqui a pouco aparece aquela plaquinha lá, né? E aquilo ali funciona como se fosse uma barreira. Ela vai diminuir, vai fazer com que você diminua a velocidade, né? Alguns não, alguns passam voando por cima do quebra-mola, né? A gente sabe como é que funciona. Não limita. Mas, em linhas gerais, as barreiras, elas sempre vão querer te paralisar, impedir você de cumprir aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua saúde. E eu quero dizer para você que hoje é o dia de talvez você identificar algumas dessas barreiras, entre as várias que falamos em cultos anteriores, algumas dessas barreiras que te impedem de receber de Deus aquilo que Ele tem para você. E a primeira delas, já começo falando, a primeira delas são as limitações autoimpostas, né? Mas, pastor, limitações autoimpostas, né? É fácil a gente identificar isso. O que significa isso para mim e para a sua vida? Muitas das vezes advém de talvez uma impossibilidade ou uma barreira que você mesmo coloca, para que você não rompa, para que você não cresça, para que você não desenvolva o potencial que Deus tem para você. Isso às vezes vem de gerações. Às vezes você fica paralisado diante de uma situação, você talvez, muitas das vezes não desenvolve o potencial que você tem para a sua vida, porque às vezes você está paralisado, você está como diante de uma barreira de autoimposição, que muitas das vezes diz para você assim, por que você vai fazer isso? Ninguém da sua família alcançou isso. Por que você vai desenvolver esse potencial? Ninguém da sua família desenvolveu esse potencial. Por que você vai viver dessa forma? Olha, ninguém da sua família vive dessa forma. Você vai ter que viver igual a sua família. Você vai ser o que a sua família quer que você seja. Ponto final. E às vezes a pessoa vive debaixo, né, dessa atmosfera e ela entende muitas das vezes como se ela estivesse traindo a sua, né, ideologia familiar por estar vivendo aquele potencial, vivendo aquilo que ela chamou para viver. E às vezes famílias entram em crises, entram, né, em lutas. Por quê? Porque às vezes integrantes da família não vivem aquilo que você queria que ela vivesse. E aí, por fim, a pessoa às vezes fica barrada, ela fica paralisada diante de um potencial que essa pessoa tem para desenvolver de maneira extraordinária, mas ela fica paralisada diante de muitas das vezes das ideologias que ocorriam dentro das suas famílias. Você quer a Bíblia tem vários exemplos clássicos, né, disso. Se você conhece a história de Davi, já leu um pouco sobre isso, não dá para esmiuçar porque o tempo aqui é curto.
Mas se você for olhar lá a história de Davi, por que no momento em que Samuel foi até a casa de Jessé, e ao falar para Jessé que da família dele, dos seus filhos, um seria o futuro rei de Israel, deixa eu te perguntar uma coisa, preste atenção nisso. Por que entre os 7 filhos que estavam ali presentes, nenhum deles foi o rei, não foi ungido rei de Israel? E mais, por que depois que passaram os 7 filhos diante de Samuel, diante de Jessé, Deus ao ter falado para Jessé, Deus ao ter falado para Samuel, nenhum desses aí será o rei de Israel? Para pensar. Samuel faz a seguinte pergunta para Jessé: acabou os seus filhos? Não tem mais nenhum filho? Diz lá o texto bíblico, lá em 1 Samuel, capítulo 16, né? Ele fala, não, eu ainda tenho um filho. Só que ele está lá cuidando das ovelhas. Para pensar. O rei Davi, ele teria todo motivo para reclamar para o seu pai. O rei Davi tinha toda a estrutura para dizer assim para o pai, né? Poxa, o senhor não me chamou aí para esse banquete, junto com o profeta. Foi necessário, diz o texto lá de 1 Samuel 16, em que alguém fosse chamar Davi lá no meio do pasto, que ele estava cuidando de ovelhas, e lá chamar Davi para que ele viesse ter junto com seu pai, junto com seus 7 irmãos. E aí Deus fala ao coração de Samuel e diz a ele, olha, esse aí é o rei de Israel. Para pensar um pouco nessa história. Talvez Davi, né, naquela situação ali, coitado, se sentiria como? Se ele não tinha sido nem convidado para estar na mesa junto com os outros irmãos. Possivelmente naquela mesa de banquete não tinha uma cadeira para ele. Possivelmente aonde eles se sentariam para comer, não tinha uma cadeira para ele. Por quê? Porque ele estava lá no meio do mato. Ele não foi nem chamado para vir até a presença do profeta, do sacerdote. Então, muitas das vezes, Davi teria, né, nesse exemplo, todo motivo para dizer assim, não, eu vou só cuidar de ovelhas. Não, né, não dou conta, não, meus irmãos estão tudo assim. Não, é eles que estão na frente. Não é eles que vão desenvolver. Eu vou ficar aqui no meu potencialzinho aqui, cuidando das minhas ovelhas malhadas. Cuidando das ovelhas rejeitadas. Para pensar, ele teria o motivo dele de dizer que não, de não querer. Mas conforme a palavra diz, ele era um homem segundo o quê? Segundo o coração de Deus. Deus o via. Deus via quantas das vezes ele estava lá no meio do mato, cuidando de ovelhas, lá no meio do pasto, cuidando de ovelhas. Mas ele estava adorando. Ele estava lá no meio do mato, mas ele estava engrandecendo o nome do Senhor. Ele estava exaltando. E Deus olhou o coração dele e falou assim, ó, esse cara, eu quero essa pessoa para ser o rei de Israel. Talvez dentro de você, talvez em você haja esse potencial, mas muitas das vezes você se limita. Muitas vezes você levanta uma barreira. Muitas vezes você diz que não. Então hoje a primeira barreira que você vai quebrar, como nós vimos aqui, a primeira barreira que você vai quebrar é a barreira autoimposta. É aquilo que você mesmo levanta, boicotando aquilo que você é. Deus tem um chamado para você ser mais que vencedor, sim ou não? Vou repetir para dar um... Deus tem um chamado para você ser mais que vencedor. Amém? Você crê nisso? Então, não limite o seu potencial. Não coloque barreiras, como nós acabamos de explicar aqui, autoimpostas. E muitas pessoas usam, ou melhor, vivem debaixo dessa crise. Ela sabe, ela
tem um potencial dentro dela. As pessoas de fora olham para ela e veem o potencial dentro dela. Mas ela, conforme diz o texto aqui, levanta essa primeira barreira. Ela se auto, né? Ela levanta uma limitação autoimposta. Ninguém limitou o que ela é. Ela se limitou. Ao contrário disso aí, você via outras pessoas, outros personagens bíblicos. Saul, um deles. Diz o texto que o cara, né, sobressaía do peito, quando estava todo mundo junto assim, né? Que o cara era grandão, parrudão, fortão e tal. Mas sabe como é que ele se sentia? Como é que ele se sentia? Quem lembra? Menor na casa do seu pai. Não. Chama outra pessoa aí, né? Eu não. Não, mas Deus está te chamando para isso. Não. Chama outro. Tanto é que ele tinha o potencial para ser rei e se tornou rei. Mas as limitações autoimpostas continuaram dentro dele. Não demorou muito. O reinado dele caiu. Por quê? Porque ele se limitava. Então diga assim, eu não vou me autolimitar. Diga assim, eu não vou me sabotar. Não, fala com força. Diz assim, eu não vou me sabotar com aquilo que Deus tem para mim. Amém? Talvez você tenha nascido, né, no meio de uma família onde as pessoas diziam, né, que você não ia conseguir, que talvez as pessoas tiveram pouca escolaridade, talvez pessoas que às vezes, né, não tiveram a oportunidade que hoje você tem. Pessoas que às vezes lutaram, batalharam, ou estão fazendo isso hoje, né? Lutando, batalhando, correndo atrás, para dar para você uma oportunidade melhor. Quem vive, né? Quem está em família. E às vezes você se limita naquilo que Deus tem para você dentro da sua própria família, dentro do potencial que você tem. Por quê? Porque você acha que, não, eu não posso fugir, né? A rotina, eu não posso fugir à ideologia do que minha família acha, eu não posso me tornar uma pessoa, né, muito grande, muito próspera, né, ou ser um excelente profissional. Por quê? Porque na minha família ninguém foi assim. A pessoa se sente às vezes como se fosse uma ovelha, né, negra da família. Não, mas você teve o potencial. Não, mas é porque, né, só vou até aqui, não vou crescer mais não, porque na minha família já cheguei onde eu tinha que chegar. E aí a pessoa puxa o freio de mão. Começa a se auto-sabotar. Aí Deus quer chamar para um crescimento maior, não vai, sabe por quê? Está com o freio de mão puxado, está sabotado, está se sabotando. Então fala assim, isso não vai acontecer comigo. Jesus veio para dar uma nova chance, para você vencer as suas limitações. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 14, verso 4 e 5. 2 Coríntios, 10, 4 e 5. Olha o que esse texto diz. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fala comigo. Destruir fortalezas. Fala assim, e toda altivez que se levanta quanto ao conhecimento de Deus. Aí o texto diz assim ainda, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quando você vai ler esse texto, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, ele diz para você, você não vai guerrear com a sua própria força. Você não vai ser uma pessoa, né? Não, eu sou forte, né? Eu puxo aqui não sei quanto aqui de bíceps, de tríceps, de trapézio, eu faço isso, faço aquilo, né? Eu sou uma pessoa forte. Não. Pode até fazer isso, não tem problema nenhum. Fortaleça a musculatura. Mas a arma que a Bíblia nos diz aqui, diz que a nossa milícia, a nossa guerra, as armas da nossa guerra não são carnais, não é na sua própria força. Não é pela força que você tem. Mas ela diz que essa arma que você tem, ela é poderosa em Deus para destruir fortaleza. Fala comigo com força. De novo. Destruir fortaleza. Toda altivez. Então a palavra de Deus, ela entra na vida do ser humano, ela entra dentro de mim, dentro de você, e ela começa a tirar as barreiras. Fortaleza é uma barreira.
A pessoa está com a mente fechada, ela só acha que é daquele jeito, não pode ser diferente. Deus quer mudar algo na vida dela, mas ela está com a fortaleza, com a sua mente bloqueada, e ela não permite que Deus entre para mudar aquilo que está dentro dela. Por quê? Porque muitas das vezes ela recebeu assim dos seus pais. E aí, se for parar para pensar, né? Não dá para a gente entrar muito a fundo nesses assuntos, que isso é mais de terça-feira, mas se for parar para pensar, isso aí é repetitivo. A família vive isso, às vezes os avós viveram isso, às vezes a família de hoje vive isso, e às vezes os filhos vivem isso, e às vezes os netos vivem isso. Ora, por que isso acontece? Porque muitas das vezes fortalezas estão paralisando a mente, impedindo a pessoa de alcançar o seu potencial, impedindo que Deus, que o Espírito Santo entre dentro dele. Por quê? Porque a luta não é carnal, a luta é espiritual, conforme nós lemos aqui. As armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como tem pessoas hoje no mundo que acham que sabem mais do que Deus. Não, eu sei como é que Deus faz. Não, é assim. Não, é desse jeito. Não. Aí começamos a limitar o que Deus pode fazer. Por quê? Porque a barreira que está dentro da mente da pessoa diz que só pode ser daquele jeito. Deus não pode fazer nada diferente. Se Deus começar a fazer alguma coisa diferente, ela vai e se sabota. Ela vai e sai correndo e entra debaixo da barreira dela. E Deus está aqui, pronto para realizar. Deus está pronto para fazer, pronto para desenvolver o potencial dela. Mas ela sai daquela posição e vem para essa posição aqui. Por quê? Porque ela quer viver ali dentro da sua limitação. É uma verdade que às vezes dói dentro de nós. Mas quando a palavra vem, mas quando a mão do Senhor vem, quando Deus te dá as armas certas, você guerreia contra isso dentro de você. E você rompe a barreira autoimposta. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? Deus pode fazer isso? Segunda barreira, medo da decepção. Sabe aquela pessoa que ela... Vamos pensar numa pessoa que sonha em um dia ser um maratonista. Pessoa que sonha em um dia correr uma maratona. Mas ela olha para ela assim, né? E fala assim, meu sonho era correr uma maratona. Mas ela olha para a sua compreensão física e fala assim, eu tenho que melhorar muito. Né? E aí ela vê, muitas das vezes, a maratona, né? Vê aí, passando na televisão aí, na Olimpíada, num trem desse aí. E ela pensa assim, ó, eu vou um dia correr uma maratona. E aí passa 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos. E ela nunca realizou o sonho dela. Sabe por quê? Porque para você chegar a uma maratona, dependendo da sua compreensão física, você tem que começar a fazer pequenas caminhadas. Não é assim? A verificar lá, né, as suas questões lá de sangue, né, fazer um acompanhamento, de repente precisar de um personal training, alguma coisa assim, para ir te ajudando, depois um treinador, até chegar um dia que você possa fazer uma maratona. E a sensação daquele que fez isso, ao passar ali na chegada da maratona, ele pensa assim, ó, venci. Talvez maratona, 40 e poucos quilômetros, seja algo muito grande, né? Mas talvez 10 quilômetros, né? 5 quilômetros. Talvez simplesmente você sair do seu ponto, né, de inércia, entre aspas, e você começar a fazer alguma coisa, mas a barreira autoimposta diz para você assim, ó, você nunca vai conseguir. Passar no concurso público. Só tem 30 vagas, são, né, sei lá, 10 mil candidatos no Brasil todo, né, sei lá, não tem como, é pouca vaga. Ei, você só precisa de uma vaga. Entendeu bem isso? E alguns nem tentam fazer um concurso,
porque já se autolimitaram em dizer assim, eu não vou conseguir. Fala assim, eu vou vencer. Isso está muito ligado à questão da decepção. A pessoa ela já para e já pensa assim, ah não, eu não vou conseguir mesmo, então eu não vou nem começar a fazer. Não é? Quantas das vezes... Quem aqui já queimou arroz? Quem aqui já queimou arroz? Assim, tipo umas 100 vezes. Considerando que... Olha os seus números de dias. 365 vezes a quantidade de anos que você tem. Acho que já queimou algumas vezes assim, mais ou menos, não? Umas 10 vezes? Dá para contar as 10 vezes? 50? Por aí, né? Mas você deixou de fazer arroz? Hã? Se você fosse uma pessoa que vivesse debaixo da decepção, você pensaria assim, ai, não dou conta, queimei o arroz, não faço nunca mais. E tem pessoas que é assim, não é? Não, mas eu não dou conta de fazer. Olha só como é que a barreira da autoimposição traz a decepção. Dela olhar e falar assim, ah, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto saber cozinhar, queria tanto saber dirigir, queria tanto saber fazer isso, queria tanto ser uma pessoa igual fulano, queria tanto desenvolver esse potencial. Olha, eu tenho tantos sonhos a serem alcançados, né? Eu sempre pensei nisso, sempre sonhei nisso, sempre achei que poderia ser isso e tal, mas você está com medo da decepção, e aí você não faz. A autolimitação paralisa você. E aí você acaba não fazendo, porque também tem medo, que é a segunda barreira da decepção. E vive uma vida como? Decepcionado. Passa um tempo, vive uma decepção. Passa outro tempo, vive uma decepção. Passa mais um período, vive uma decepção. E aí você acaba vivendo uma vida de ciclos repetitivos de decepções. Você lembra daquele homem que estava lá 38 anos, esperando lá para ser colocado nas águas, para ser curado? Que teve um encontro com Jesus? Jesus foi até ele, lembra disso? Lembra ele dizendo, olha, toda vez que o milagre está pronto para acontecer, eu não tenho ninguém que possa me ajudar. Entendeu? Claro, pastor, porque ele não podia se locomover, não podia se... Mas o problema não era esse. O problema é que existiam pessoas ali perto dele que poderiam ajudá-lo sim, mas ele, de certa forma, também, além de estar limitado fisicamente, ele estava limitado na sua mente, estava com a fortaleza bloqueado, até que Jesus chega e traz a cura na vida dele. Então, em outras palavras, você precisa entender que o medo da decepção te paralisa. O medo te decepciona. Enfrente seus medos. Aumente a expectativa que você tem sobre você mesmo. Pense grande, pense diferente. Você é capaz. Amém? Posso ouvir um amém? Romanos 12, 2 nos ensina isso. Romanos 12, 2. Diz assim esse texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, pastor, mas aqui está falando, né? E não vos conformeis com este mundo. Ah, eu não sou do mundo. Né? Eu já sou cristão, já conheço, já sei a palavra e tal. Ei, deixa eu te falar assim, tem muito crente que fala assim, né? Não, mas eu já não sou do mundo. E você vive aonde? Você convive com que tipo de pessoas? Na sua sala de aula, no seu dia a dia, com que tipo de pessoas? No seu ambiente familiar, com que tipo de pessoas? No seu ambiente ministerial, com que tipo de pessoas? Ei, você está aqui, vivendo, se relacionando, conhecendo, tendo funcionário, tendo patrão, tendo colega de trabalho, que são pessoas que às vezes não pensam como você pensa. Tem a sua fé, tem lá a sua forma de viver.
Você não consegue viver separado dentro de uma redoma, achando assim, né? Não, eu não preciso mudar nada dentro de mim, porque eu já sou uma pessoa, né? Que eu já sou separada do mundo, né? Porque eu, né? Tal. Não, na concepção espiritual você pode viver isso. Mas no seu dia a dia você está lidando com situações, com interferências do mundo dentro de você. Faz aí uma autoanálise, analisa a sua vida. Veja aí o quanto que você, muitas das vezes, não desenvolveu o teu potencial por causa dessas barreiras que eu acabei de falar. Decepção e muitas das vezes se boicotar. A Bíblia traz aqui uma amarração para a gente, entre aspas, dizendo assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, transforme a sua mente. Fala assim, eu preciso. Diga o que for, eu preciso. Está renovando a minha mente. Toda hora. Vou nem falar todo dia, porque senão vai renovar uma vez só e vai ficar, não, já renovei hoje, eu vou ficar tranquilo. Não, não. É toda hora. A cada momento. A cada instante você está recebendo uma influência. E para você achar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa renovar aqui, ó, a sua mente. E sabe como é que você renova? Alguém diz para mim, como é que eu renovo minha mente? Está na primeira parte aí do texto. Como é que eu renovo a minha mente? Vê o texto aí. Romanos 12, 2. Como é que eu renovo a minha mente? Pode falar com força. Vamos falar junto. Não me conformando. Entendeu? Não me conformando. Se hoje você desenvolveu um potencial, não se conforme com ele. Porque você pode mais. Amém? Se hoje você teve uma conquista, não relaxa assim na posição e fala assim, conquistei, acabou. Não, você pode mais. Deus pode desenvolver cada vez mais o potencial dentro de você. Desde que você vença as barreiras, né? Como nós falamos. Terceira e última. Essa é top, né? Linguagem bem clara. Preguiça, acomodação, zona de conforto. Quem quer crescer precisa tomar a decisão de ser proativo. Se você quer ir mais longe, mais alto, você não pode ser acomodado. Tem pessoas que até, né, dentro do entendimento que nós falamos inicialmente, ela até vence, ela entende, não vou me sabotar, eu sei que sou uma pessoa, não tenho medo de ir lá, de me arriscar, de decidir, de conquistar. Mas para levantar do sofá, mas para iniciar alguma coisa nova na vida, que dificuldade. Não é medo de decepção, não. Não é porque ela está, né, de certa forma, né, entre aspas, levantando uma barreira, não. Porque ela sabe o potencial que tem. E ela consegue, e ela dá conta. Mas, muitas das vezes, a zona de conforto paralisa ela. Diga assim, não vai ser assim comigo. Existe muito mais pessoas no mundo desistindo do que pessoas fracassando. Anote isso aí no seu coração. Existe muito mais pessoas no mundo desistindo do que pessoas fracassando. Quer um exemplo disso? Bora para a Bíblia. Abre, irmão. Jonas capítulo 1. Verso 1. Jonas 1, de 1 a 3. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, pode acompanhar aqui também se você preferir. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fez o quê? O que ele fez? Deixa eu te perguntar, dá para fugir da presença de Deus? Tem como? Não, vamos esconder ali atrás, né? Vamos esconder aqui, não vou ficar quietinho aqui, né? Ninguém vai me ver, Deus não vai me ver, né? Estou aqui. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope,
onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. É o ditado, né, como fala um grande pregador. Toda vez que você quer se fugir da presença de Deus, o diabo sempre apresenta um barco prontinho para levar você navegando mais para longe ainda. Quando a pessoa está fora dos propósitos de Deus, o diabo sempre está pronto para usar situações, usar pessoas, usar circunstância, usar amigos, usar, né, pessoas às vezes que estão próximas a você, para tirar você do teu propósito, para levar você para longe. O diabo está pronto para usar. Então você precisa estar atento, porque se você vislumbrar querer sair da presença de Deus, o diabo vai trabalhar para que você saia. Um barco prontinho para levar Jonas para onde? Para longe da presença de Deus, para longe do propósito dele. Verso 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, o cara ainda pagou a passagem dele. Ainda gastou dinheiro, né? Tinha outra pregação em cima disso, mais uma outra hora de fala. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para quê? Diz o texto, para fugir do Senhor. Conforme eu falei, fala assim, existem pessoas. Aliás, fala assim, existem muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Entendeu bem isso? Existe muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Sabe por quê? Ela desiste antes. Ela se sabota. Um homem como esse, Jonas, que recebia, conversava direto com Deus. Deus dá uma orientação, olha, faça isso, Jonas, vá por esse caminho, eu tenho uma missão para você. Mas ele escolheu o quê? Não, eu vou nada aqui. Foi lá para a beira do cais e ouviu assim, esse barco vai para onde? Não, vai para lá. Né, Deus quer que eu vá para lá, né? Não, eu vou entrar aqui mesmo. Quanto é que é? Tanto. Vá. Você sabe o final da história, né? Você sabe, né, o meio da história também. O barco foi acometido de ondas, né? De uma grande tempestade. O mestre do navio foi lá para acordar todo mundo. Quem é que estava lá dormindo tranquilo, assim, achando assim, não vai acontecer nada? Quem? Jonas. A carga do navio foi jogada fora. Houve um prejuízo grande para aquela embarcação por causa de Jonas. O que eles fizeram? Jogaram Jonas fora do barco também. Você entendeu bem isso? Então, em outras palavras, como acabei de citar para você, muitas pessoas, existe muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam, porque elas nem tentam. Aí por que não tentam? É a terceira barreira que eu falei para vocês, zona de conforto. Não, Deus vai mandar outro, não, se eu não for para Nínive, Deus vai levantar uma outra pessoa. Sempre foi assim na história bíblica. Mas não, Deus queria Jonas, amém? Então fala para você, emocionar, Deus quer você. 80% das pessoas desistem por medo, por limitações autoimpostas, por serem acomodadas. Se você quer ir mais alto, mais longe, você precisa sair da zona de conforto e quebrar essas barreiras. O último texto do livro de Romanos, capítulo 8, verso 37, diz assim, Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que? Mais do que? Não fala com força. Mais do que? Vencedores. Por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você se junta a Cristo, quando você permite que Ele entre na sua vida, quando você permite que a presença do Senhor venha sobre você, quando você cumpre aquele versículo que eu amo dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, dentro de você começa a ser quebrado as barreiras. Começa pela barreira que nós falamos, pela barreira inicial, autoimposta.
Não, pastor, eu não dou conta. Não, pastor, eu sei, mas eu não sou capaz. Não, você é capaz sim. Sabe por que você é capaz? Porque Cristo foi capaz de morrer por mim e por você. E Ele não se limitou para morrer por mim e por você. É o que a gente ouve na chamada, né, do Arena Conference. Deus sempre te chamou para um propósito, mas foi você que sempre se limitou. Então essa palavra vem se encaixar nisso. Jesus não se limitou para morrer por mim e por você. Sabe para quê? Para que você pudesse vencer as fortalezas que prendem a sua mente, que prendem o seu potencial a se desenvolver. Então hoje, existem muitas pessoas que às vezes estão lá, paralisadas, paradas, por quê? Porque não se sentem mais capazes de continuar, de crescer, desenvolver o teu potencial. Elas estão se autolimitando, estão com medo da decepção, ou estão em sua zona de conforto. Hoje Jesus te faz um convite. Sabe para quê? Para você permitir que Ele mude o seu interior e te ajude a vencer as barreiras que querem te impedir de ter um encontro com Ele. E de ser, como nós acabamos de dizer, mais do que vencedor. Amém? Vou ficar em pé. Vamos orar. Vamos nos apresentar, vamos selar esse momento diante do Senhor. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Você que pode, você que quer. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu sei que muitas das vezes eu sou impedido de alcançar o potencial que Tu tens para mim. Me ajuda a romper com a autolimitação que quer me paralisar, que quer me fazer ser um derrotado. Eu não vou, diga com força, eu não vou ter medo de decepção. Eu vou sair da zona de conforto e viver o que Tu tens para mim. Eu te recebo hoje como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha mente, entra no meu coração, tira toda a fortaleza, tira todo o pensamento, leva todo o pensamento cativo a Ti, porque eu sei que viverei o melhor do que Tu tens para mim, em nome de Jesus. Amém.